Vamos para a palavra, então. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Daniel, no capítulo 2. Livro do profeta Daniel, capítulo 2. Abre lá comigo, por gentileza. Vamos meditar em alguns versículos da palavra. Realmente vendo tudo isso que está acontecendo nesse segundo ano que estamos aí vivendo, né, de algumas situações, decretos. Eu vou falar sobre essa palavra hoje, decreto. E é realmente o que acontece no capítulo 2. Então, no capítulo 2, no versículo 14, mas eu vou pincelar um pouco aí a primeira parte do texto, porque esse capítulo foi dividido em 4 partes, né? Ele é dividido em 4 partes, onde você vê o sonho do rei, depois você vê que Daniel ele recebe a revelação de Deus, e depois ele revela o sonho do rei, e a quarta parte é onde ele interpreta o sonho do rei, diante de um decreto a qual a nação estava vivendo, o povo estava vivendo, e você vai entender o que nós vamos conversar nesse dia em nome de Jesus. Daniel capítulo 2, versículo 14 diz: Quando Arioque, capitão da guarda real, saiu para matar os sábios da Babilônia, Daniel se dirigiu a ele de modo sensato e prudente. Ele disse a Arioque, oficial do rei: Por que o decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Diante disso, Daniel se apresentou ao rei e pediu que lhe desse um prazo para revelar ao rei a sua interpretação. Então Daniel voltou para casa, contou o caso aos seus companheiros Ananias, Misael e Azarias, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre aquele mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos juntamente com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Daniel disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque a sabedoria e a força pertencem a Ele. Ele muda os tempos e as estações, remove e estabelece os reis. É Ele quem dá sabedoria aos sábios, entendimento aos entendidos, entendimento aos que conhecem. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e a luz mora com Ele. Ó Deus de meus pais, a Ti dou graças e louvor, porque me deste sabedoria e força, e agora revelaste o que Te pedimos, pois nos revelaste o assunto do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei havia constituído para matar os sábios da Babilônia. Ele entrou e disse-lhe: Não mates os sábios da Babilônia, leva-me à presença do rei, e lhe darei a sua interpretação. Se você observar a primeira parte do capítulo, né, do capítulo 2 até o versículo 13, você vai observar que Nabucodonosor ele tem um sonho, e o versículo 1 diz que ele fica perturbado, o espírito perturba e ele perde o sono. Então ele convoca todos os astrólogos, ele convoca todos os magos, os feiticeiros, para que eles pudessem dizer qual era o sonho, e após dizer o sonho, juntamente a revelação, a interpretação deste sonho. E você observa na primeira parte dos versículos até o 13 que o rei não conta qual era o sonho, porque seria muito fácil se ele contasse o sonho, e esses astrólogos, esses magos, esses feiticeiros podiam agir de astúcia, e tanto o rei também ele tem esse discernimento, falou: se eu contar o sonho para vocês, vocês podem usar de mentiras. Mas o espírito dele fica perturbado, porque o sonho que ele teve da grande estátua, você vai ler depois a terceira e quarta parte do capítulo 2, isso são visões, um sonho de uma visão futura. Porque o livro de Daniel realmente é um livro escatológico, onde você lê realmente entendendo as questões do fim, as questões daquilo que vai acontecer no futuro, né? Na segunda vinda de Cristo, no arrebatamento da igreja. Você lê todos os 12 capítulos de Daniel, você tem que ler nessa linguagem também escatológica. Mas, voltando agora nesse texto, nesse tempo que estamos vivendo, o decreto sai porque os astrólogos, os magos, os feiticeiros, eles não conseguem entender o sonho, porque o rei não revela, e porque o rei não revelou, não há como existir a interpretação. E o rei fica irado, e ele promove um decreto. E essa palavra é uma palavra muito comum nesse segundo ano que nós estamos vivendo de pandemia. Decreto.
Decreto disso, decreto emergencial, decreto da fase vermelha, decreto da fase laranja, decreto da fase... parece que isso não vai acabar nunca. Essa palavra decreto é algo muito real e muito rotineiro em nossas vidas nesse segundo ano de pandemia. E o rei realmente, no versículo 13, sai o decreto. A Bíblia diz, e saiu o decreto, segundo o qual deveriam ser mortos os sábios. Daniel e seus companheiros foram procurados também para serem mortos, diz a palavra do Senhor, porque o decreto veio. E eu coloquei um tema nessa mensagem, e agora? O que fazer? Quando o decreto sai, o que fazer? E agora? Em tudo isso que nós estamos vivendo, em tudo isso que nós estamos passando, em tudo isso que estamos enfrentando, queridos, tudo isso que estamos vivendo, nesse cenário que estamos vivendo, é apenas um pano de fundo, um princípio do que está por vir. Então, eu estou assim realmente de mais de um ano para cá, batendo em uma tecla para que nós possamos preparar o terreno para a volta de Jesus. Tudo isso que está acontecendo é um terreno que está sendo preparado para a volta de Jesus. E já muitos anos atrás, o Senhor me deu a direção que o culto de quarta-feira seria um culto de alinhamento profético. Então, eu quero trazer uma palavra com você nesse dia, para que nós possamos realmente alinhar a nossa vida à palavra de Deus, alinhar o nosso coração à palavra de Deus, aos princípios da palavra de Deus, porque tudo isso que está acontecendo, essa crise que está instalada, queridos, é algo que está antevendo a volta, ao retorno de Cristo. E agora, diante dos decretos, o que fazer? Esse é o tema da mensagem. E agora, o que fazer? E muitas vezes nós nos deparamos com circunstâncias e situações de nossas vidas que nós olhamos e falamos assim, e agora? O que eu vou fazer? E agora? Como devo agir? E agora? O que eu devo pensar? E agora? O que eu vou falar? E agora? Como eu vou proceder? Uma coisa que nós devemos entender na palavra de Deus, como Provérbios capítulo 19, versículo 2, eu não posso agir sem refletir, porque eu acabo pecando. Isso é algo que nós precisamos entender em todos os parâmetros, âmbitos e aspectos de nossas vidas. Independente daquilo que eu esteja vivendo ou passando, eu não posso agir sem pensar, porque eu posso pecar contra a santidade da palavra do Senhor. Mas eu não sei você, mas muitas vezes eu me deparei com situações que eu me pergunto, e agora? O que fazer? Quando isso tudo começou lá atrás, eu parei e falei, e agora? O que nós vamos fazer? Como nós vamos proceder? Fechou tudo. E não somente isso, como pano de fundo estamos usando, mas em todos os aspectos da sua vida, você se deparar com circunstâncias, você vai se perguntar muitas vezes, e agora o que fazer? E diante de uma situação dessa que antecede a volta de Cristo, queridos, eu quero entrar em algo muito delicado com você nesse momento. E agora, o que nós vamos fazer, o como vamos proceder? Como eu devo agir, o que eu devo pensar, o que eu não posso negociar, porque eu vejo na segunda parte do texto, Daniel realmente nesse capítulo, ou na vida de Daniel, pela decisão que ele tomou ali no capítulo 1, versículo 8, em não se contaminar, tudo isso realmente trouxe algo na vida de Daniel e de seus amigos, muito importante para que eles pudessem passar por decretos e situações a qual eles viveram e passaram. Estamos sempre passando por decretos. O que fazer? Como agir? E você vê do versículo 1 ao versículo 13, a primeira parte do texto, um decreto estabelecido. E quando o decreto está estabelecido, uma crise foi instalada. Porque o decreto era, mate todos os astrólogos, mate todos os feiticeiros, mate todos os magos, mate, porque eles não têm condição nenhuma de revelar o meu sonho, muito menos interpretar. Porque no versículo 10, o texto diz que os astrólogos responderam diante do rei, não há ninguém sobre a terra que possa cumprir a determinação do rei. Nenhum rei, por grande e poderoso que fosse, jamais exigiu algo de um mago, adivinho ou astrólogo, algo parecido. O que o rei exige é difícil, e ninguém é capaz de declará-lo ao rei, senão os deuses que não moram junto aos homens.
os deuses que não são mortais. Então a Bíblia diz no verso 12 que o rei irou muito, se enfureceu e ordenou. E aí ele não só ordena, mas ele estabelece um decreto. E o que nós estamos mais vendo esses dias é a palavra decreto. O que fazer diante de tudo isso? E agora, o que fazer? E o versículo 14, após esse decreto estabelecido, uma crise instalada, o versículo 14, eu quero compartilhar com você, expor com você agora esses versículos para nós concluirmos a mensagem. Quando Arioque, capitão da guarda real, saiu para matar os sábios da Babilônia, Daniel se dirigiu a ele de modo sensato e prudente. E agora, o que fazer? Diante de uma crise instalada, diante de um decreto estabelecido, primeira coisa, você precisa ter sensatez e prudência diante de uma sentença, diante de um decreto, porque senão nós, como dizia um ditado aí fora, metemos os pés pelas mãos, colocamos os bois à frente, os carros à frente dos bois, precipitamos e pecamos contra a palavra de Deus. Então, quando o decreto foi estabelecido, a crise está sendo instalada, nós precisamos agir com sensatez e prudência, porque Daniel nos ensina que quando Arioque foi para matar, ele vai até Arioque e fala assim, de modo sensato e prudente. Ele não se desespera, ele não mete os pés pelas mãos, ele não libera palavras imprudentes, palavras insensatas e palavras que podiam negligenciar o decreto. Não, ele não vai contra o decreto, ele não amaldiçoa o decreto, ele precisava entender o que estava acontecendo. Então, para eu e você entendermos o que está acontecendo, queridos e queridas, nós precisamos agir com sensatez e prudência. Diante de um decreto, haja com sensatez e prudência. Versículo 15. E ele disse a Arioque, oficial do rei, por que o decreto do rei é tão urgente? Tipo assim, eu tenho que entender. Então Arioque explicou o caso de Daniel. Se Daniel não fosse prudente e sensato, Arioque já matava Daniel ali. Olha a prudência de Daniel. Queridos, o que eu e você precisamos ser como homens e mulheres, filhos e filhas de Deus, pessoas sensatas e prudentes diante de tudo o que está acontecendo e o que vem a acontecer no futuro. Deus está procurando pessoas sensatas, Deus está procurando pessoas prudentes, e Daniel, ele pergunta para Arioque, o que é isso? Porque, amados, a sensatez e a prudência promovem entendimento daquilo que está acontecendo à nossa volta. Vou repetir. O versículo 15 me mostra que a sensatez e a prudência promovem entendimento daquilo que está acontecendo à nossa volta. Diante das urgências da vida, olha o que estava acontecendo, uma urgência. Ele diz assim, por que o decreto do rei é tão urgente? Então, diante das urgências da vida, presta atenção comigo aqui, queridos, e interaja comigo aqui. Diante das urgências da vida, não negocie aquilo que é importante, não negocie valores. Entenda primeiro e discirna o tempo. Daniel, ele não negocia nada, ele simplesmente quer entender, porque esse é o problema muitas vezes, quando nós não alinhamos o nosso coração com a palavra de Deus, quando nós não alinhamos a nossa vontade à palavra de Deus, nós metemos os pés pelas mãos e nós não discernimos a nossa vida, não discernimos o tempo diante das urgências da vida e começamos a negociar valores. E agora, antevendo a volta de Cristo, nós não podemos negociar nossos valores, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Versículo 17 e 18 diz assim, então Daniel voltou para casa e contou o caso aos seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu e sobre aquele mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos juntamente com os outros sábios da Babilônia. O que eu entendo nesses dois versículos? E eu quero entrar em alguns princípios com você a partir de agora. São 5 princípios que eu quero conversar com você diante de situações em que nós não sabemos o que fazer. Para isso, amados, é necessário nós entendermos alguns valores fundamentais que não podem ser negociados. Primeiro,
Olha que interessante. Quando Daniel ele ouve a urgência, Arioque fala para ele, verso 16, ele pede um prazo para Arioque, para que ele pudesse revelar e interpretar o sonho, mas no 17 a Bíblia diz, Daniel voltou para casa. Eu acho lindo isso, essa frase, e Daniel voltou para casa. Ele estava vivendo uma situação de decreto de morte, uma urgência do rei, porque o rei estava furioso. Mas quando ele ouve esse decreto, independente, queridos, da condição, primeira coisa que eu e você precisamos fazer, independentemente da condição, da situação ou da circunstância que eu e você estejamos vivendo, sempre volte para casa. Volte. Primeiro princípio é, sempre volte para casa. Casa nesse texto de Daniel, casa no livro de Daniel, representa um lugar de segurança. Então, independente daquilo que eu esteja vivendo, a condição que eu esteja enfrentando, a situação ou a circunstância que eu esteja passando, eu preciso sempre voltar para casa. Eu preciso sempre voltar para o meu lugar seguro. E o maior lugar seguro que nós temos diante de decretos é o centro da vontade de Deus. Não há segurança, queridos, fora do centro da vontade de Deus. Esse é o primeiro princípio. Sempre volte para casa. Sempre volte para o seu lugar seguro. E o lugar seguro na Bíblia é o centro da vontade de Deus. Segundo, a Bíblia diz que ele compartilha com os seus amigos. A Bíblia diz que Daniel volta para casa e ele conta o caso aos seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias. Ou seja, segunda coisa, diante de situações em que, e agora? O que fazer? Nunca fique sozinho. Compartilhe. Quando eu estou no meu lugar seguro, eu não posso permanecer sozinho. Nunca fique sozinho. Amados, o ser humano não foi criado para ficar sozinho. O ser humano foi criado para ter relacionamento. Relacionamento já começa no céu, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Relacionamento foi o primeiro propósito e princípio que Deus estabeleceu na terra. Ele cria um jardim, coloca o homem dentro desse jardim para ter relacionamento com ele. E no decorrer de toda a Bíblia Sagrada, até no final da Bíblia, Deus fala de relacionamento. Então, quando eu estou vivendo uma situação como esta, o tema da mensagem, e agora, o que fazer? Não fica sozinho. Não fique sozinho. Procure homens, procure mulheres que tenham o mesmo entendimento que você, o mesmo Deus que você serve, o mesmo propósito da palavra de Deus, a mesma profissão de fé, e compartilhe para que você esteja realmente vivendo um propósito eterno da palavra, porque a Bíblia diz que na multidão de conselheiros acha-se sabedoria. Não fique sozinho, o homem não foi criado para ficar sozinho. O homem foi criado para se relacionar. Jesus não ficava sozinho. Jesus sempre estava se relacionando. Até nos piores momentos da sua vida, ele sempre estava com alguém tendo relacionamento. Sempre. No Monte da Transfiguração, no monte onde ele está ali transpirando sangue, ele sempre estava com alguém. No momento em que ele estava vivendo as últimas horas da sua vida, ele podia ficar sozinho, isolado com Deus, mas não, ele reúne seus discípulos e ceia, a última ceia, relacionamento. Terceira coisa, a Bíblia diz no verso 18, que ele vai para o lugar seguro, ele compartilha com seus amigos aquele momento urgente, para que eles pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre aquele mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos juntamente com os outros sábios. Terceiro ponto, suplique àquele que concede misericórdia. Quando você chegar no momento assim, e agora? O que fazer? Vá para o seu lugar seguro, volte para a sua casa, compartilhe se você necessita compartilhar. Eu tenho pessoas para compartilhar, queridos, as situações urgentes da minha vida. Eu tenho amigos. Antigamente não tinha, mas hoje eu tenho amigos que eu posso compartilhar as minhas situações urgentes. Além do meu pastor, que também é meu amigo, eu compartilho com outros amigos. Mas também eu suplico àquele único que pode conceder misericórdia.
diante das situações urgentes. Verso 19. Então o mistério foi revelado a Daniel. Por quê? Porque ele foi para o lugar seguro. Ele compartilhou para que pudesse buscar em Deus e suplicaram ao Senhor que concede misericórdia. Então, o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou ao Deus do céu. Por quê, queridos? Porque valores e princípios que promovem livramento de morte diante de decretos que foram estabelecidos pelo rei. Ele recebeu o mistério, recebeu a revelação, porque ele viveu esses 3 primeiros valores. Ele não negociou valores, ele não negociou princípios. E valores e princípios que não são negociáveis promovem livramento de morte diante de decretos estabelecidos pelo homem, estabelecidos pelo rei. Quando eu não negocio meus valores, quando eu não negocio meus princípios, e amados, e vai chegar o tempo em que nós seremos pressionados de uma tal forma para que nós neguemos a Jesus. E se nós já não prepararmos o nosso ambiente, não prepararmos o nosso solo, não estabelecemos os alicerces firmes, nós vamos negociar valores. Então nós já precisamos desde já preparar esse alicerce, voltar para o lugar seguro, ter pessoas para nos relacionarmos, para que quando chegar este dia, nós não negociemos os valores, porque, queridos, quando nós andamos em princípios e valores inegociáveis, há sim algo que será promovido, livramento de morte. Estou falando de uma morte eterna, da segunda morte, como diz Apocalipse. Nós seremos livrados de morte diante dos decretos estabelecidos pelo homem. E é isso que eu quero liberar sobre a tua vida, todos os decretos que estamos vivendo, passando, enfrentando. Se nós não negociarmos os nossos valores, se nós não negociarmos os princípios da palavra, haverá livramento de morte estabelecido pelo homem. Aleluia. E dentro desse versículo 19 eu vejo o 4º princípio. As revelações de mistério. Sempre, o que eu disse? Sempre será no secreto. Eu estou no lugar seguro, mas dentro do meu lugar seguro, eu preciso buscar o meu lugar secreto. Porque, amados, revelações de mistério de Deus, sempre será revelado no lugar secreto. Por quê? Porque no lugar secreto é um lugar onde ambos, Deus e o homem, se relacionam sempre com um encontro marcado. Todos os dias, marque o encontro com Deus no seu lugar secreto. Quando o lugar secreto é o lugar onde ambos se relacionam. Tanto que Mateus 6,6 diz: fecha a porta do teu quarto, busque o teu pai que está em secreto, e aquele que te vê, ambos, ele está te vendo, você está vendo o Senhor. Porque o lugar secreto é o lugar de transparência. O lugar secreto é o lugar onde nós somos o que somos. As máscaras caem, o coração é rasgado, porque Deus, queridos, Ele é o que é. Então, as revelações de mistérios sempre serão no lugar secreto, porque é o lugar onde ambos, Deus e o homem, se relacionam. O Éden, nós temos que buscar o nosso Éden, resgatar o nosso Éden, porque ali no Éden, no secreto, nós somos o que somos e Deus é o que é. Deus, Ele nunca perde a sua essência diante das circunstâncias adversas e contrárias que nós enfrentamos, amados. Deus, Ele é o que é. Ele é o que é. E Ele é transparente para aqueles que realmente buscam nesse lugar secreto. 5º ponto, versículo 20 e 21. Daniel disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque a sabedoria e a força pertencem a Ele. Ele muda os tempos e as estações, remove e estabelece reis. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Aleluia. O 5º ponto. Sempre dê a Ele, após a revelação, deste mistério, no lugar secreto, onde você é o que é. Sempre dê a Ele aquilo que Ele merece, pelo que Ele é. E pelo que Ele representa em sua vida. Dê a Ele louvor, dê a Ele glória, dê a Ele adoração, porque a Ele pertence a honra, a glória, o louvor, a sabedoria e força. Dê a Ele, porque você vai ser livrado desta morte. Verso 22.
ele revela o profundo, e ele continua a oração. E o escondido conhece o que está em trevas, e a luz mora com ele. E a Bíblia diz que ele é a luz do mundo. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Com ele mora a luz, porque ele é a luz. A luz faz parte de um atributo de Deus. E esse atributo de Deus promove para mim e para você revelação. Promove conhecimento, promove clareza, promove transparência em meio às crises e decretos instalados. Com ele mora a luz, nada fica em oculto, tudo é revelado pela palavra do Senhor. Quando eu não negocio meus valores, quando eu não negocio meus princípios. E versículo 23 eu encerro. Ó Deus de meus pais, a ti dou graças e louvor, porque me deste sabedoria e força, e agora me revelaste o que te pedimos, pois nos revelaste este assunto do rei. Aleluia. Ah, amados, aqui Daniel reconhece que não somente há um Deus de poder, não somente um Senhor da terra, mas principalmente, Daniel reconhece nas entrelinhas, principalmente um Pai, que demonstra amor, segurança, estabilidade, alicerce para crescer em sabedoria e força pela sua palavra. E eu encerro com essa frase. Diante dos decretos, diante das crises instaladas, não negocie seus valores. E agora, o que fazer? Está aqui escrito o que nós temos que fazer para que os nossos valores não sejam negociados em nome de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja para a honra e glória do Senhor. Feche os teus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer e te louvar por esse momento tão precioso, onde nos reunimos, ó Pai, para te louvar, para bendizer e para ouvir a tua voz. Diante de tudo que estamos vivendo, passando e enfrentando, Senhor, nós não podemos negociar os nossos valores. E muitas vezes nos deparamos, Senhor Deus, com situações que fazemos essa pergunta: e agora? O que fazer? Mas aprendemos pela tua palavra hoje o que nós devemos fazer. Que quando nós não negociamos os nossos valores, quando nós não negociamos os princípios da tua verdade, o Senhor realmente revela e nos dá livramento diante de todos os decretos que o rei possa ter estabelecido, que o homem possa ter estabelecido para as nossas vidas. Que essa palavra ela possa vir realmente de encontro às nossas necessidades e que nós possamos realmente alinhar o nosso coração, a nossa vida, a nossa fé e confiança diante da tua verdade. Que nós possamos alinhar, Senhor Deus, a nossa vida diante dos propósitos da tua palavra, porque, Senhor, virão dias em que nós seremos realmente colocados na parede, se nós vamos ou não negociar os nossos valores. Então que nós já possamos preparar o terreno, preparar o ambiente, para que possamos alicerçar as nossas vidas, segundo os princípios da tua palavra. E quando os dias piores vierem, nós não negociaremos jamais valores inegociáveis, mas que possamos manter a nossa vida diante do Senhor, para que possamos viver a vida eterna diante de ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê paz. Que o amor do nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, a tua casa e família, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Até domingo, às 9 da manhã e às 18 horas, presencial, em nome do Senhor Jesus. Fiquem em paz, fiquem bem e até domingo,